Agora vamos para os escritos. Então, nesse gráfico está meio errado, está mostrando profecias, mas vamos falar sobre os escritos mesmo, que está dividido em duas partes, o Megillah e a literatura de sabedoria. Então, o Megillah, nem sei dizer. Os 5 rolos contêm Eclesiastes, Esther, Lamentações, Ruth e Cânticos de Salomão. Eles eram tradicionalmente lidos de acordo com o ciclo do feriado. Então, tem vários feriados judaicos e esses rolos, escrituras, combinaram com um tipo de feriado. Então, Eclesiastes era durante a festa dos tabernáculos. Esther era durante Purim. Então, a festa de Purim aconteceu por conta da história de Esther. Então, você vê isso no final do livro de Esther. E Lamentações era lido durante o período que lembrava da destruição do templo. Então, Lamentações é de choro, né, de tristeza. Ruth era lido no Festival das Semanas e Cânticos de Salomão durante a Páscoa. Então vamos para Eclesiastes primeiro. E o plano de fundo do livro é para ver sobre Salomão. Realmente ele diz, a vida é assim, basicamente. Ele chega no final, ele tinha errado e olhando para trás vai dizer, era isso, obedecer a Deus, temer a Deus, obedecer os mandamentos. Era Salomão, né, que é o autor, o chamado professor no livro, e o tema mais abrangente do livro é o significado da vida. Eclesiastes foi escrito para mostrar o vazio e a futilidade da vida sob o sol. Então ele escreve essa frase várias vezes no livro, sob o sol, e tem a ver com a vida sem Deus. Então, sem Deus como propósito na vida vai ser vazio. Então precisa de Deus na sua vida. Então ele avalia a riqueza, sucesso, fama, mulheres, tudo isso que o mundo diria que traz sucesso hoje em dia, e ele diz, aqui é a conclusão. O significado do nosso viver vem do relacionamento pessoal com Deus. Então, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo sobre toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então você pode ver a estrutura de Eclesiastes aqui nas suas anotações, que é interessante. Vamos para Esther. O livro de Esther mostra o triunfo da soberania de Deus, a providência de Deus para cumprir seu plano com seu povo é evidente nessa história através de muita ironia. Então gosto muito por conta disso. Outro fato interessante é que o livro nem fala de Deus, nem fala o nome de Deus, mas você vê a mão de Deus em tudo. É bem legal ver, bem legal sobre ironia. Então, uns exemplos. Número 1, a rainha Vashti foi exilada por não entrar na presença do rei quando solicitado pelo rei. E a rainha Esther salvou os judeus entrando na presença do rei quando não foi solicitado.
Dois, o rei persa não sabia que tinha se casado com uma judá. Então, Esther era dos judeus. Três, Xerxes ele está escutando a Hamã e de repente, uma noite ele não consegue dormir. Ele ouve a história de Mordecai, que Mordecai tinha salvo o rei, e ele perguntou o que tinha feito por Mordecai, e era nada. E de repente, Amã entra na presença e o rei diz: o que eu posso fazer para alguém que eu quero honrar? E Amã, ele pensa que está falando dele mesmo, então ele fala só coisa boa e depois é para Mordecai. E Amã estava para pedir a morte de Mordecai. Então acaba que Amã é pendurada na mesma forca que ele tinha construído para Mordecai. Então, a estrutura de Esther é um quiasmo, você pode ver nas suas outras anotações, tipo aquele X que vai e na volta repete as mesmas ideias da ida. Lamentações. Lamentações é um relato de como Deus permitiu que os babilônios saqueassem, queimassem e destruíssem a cidade de Jerusalém. Então, eles tinham o templo de Salomão, que ficou em pé por muito tempo, mas acabou. Então, tinha muito lamento, tristeza por conta disso. E é o último ponto daquela ideia de Deuteronômio, que desobediência traz maldições. Ruth é depois do livro de Juízes, quando você vê no original, é porque aconteceu durante a época de Juízes, Ruth. Então, isso ajuda em entender o contexto histórico. Ruth está entre os escritos para ajudar o leitor a entender o seu contexto literário. Você vê, de novo, um quiasmo com a estrutura de Ruth, que é dificuldade para Noemi, e parentes discutem sobre o futuro de Ruth, o retorno para Belém, a virada que Ruth junto com Boaz, e tem o retorno para Belém com esperança, e tem deliberam sobre o futuro de Ruth, e depois a restauração, a conclusão é a restauração da família de Noemi. O tema: Deus está sempre com o seu povo fiel, mesmo em tempos de punição por causa do pecado. E Deus está preservando a sua linhagem e não requer que seja judeu de sangue. Interessante. Cânticos de Salomão, que é um poema que está falando sobre sexo e casamento. E às vezes pessoas querem dizer, não, é o Israel e Deus, ou Cristo e Deus, mas não é. Até número 1, embaixo do método e interpretação, Canção de Salomão é uma expressão da relação entre Deus e Israel. Ou alegoria cristã é uma expressão da relação entre Cristo e sua igreja. Então, as anotações estão dizendo de fato que não é. É simplesmente sobre intimidade e as suas formas maravilhosas. E tem a estrutura aqui, presença e ausência,
Sempre é maior presente no casamento.